Anthurium furcatum. Esse cara aqui foi doador de pólen de 2 híbridos que estão em desenvolvimento. Belíssima nova lâmina foliar aqui em expansão. Esse cara é muito diferentão, né? Ele, o Falcatum, é um cara que foi descrito aí pelo Sodiro há muito tempo atrás. Plantinha muito excepcional. Tem resistido bem às intempéries aqui do painel paredão, da área do painel paredão, cujo cultivo aqui eu deixo meio solto, né? Deixo a própria natureza tocar. A gente teve recentemente aqui em São Paulo 2 dias seguidos de chuva, uma garoa pingando o dia inteiro, que às vezes é até melhor do que quando você tem uma tempestade de 30 minutos, no sentido de hidratar as plantas, né? Aumentar a umidade do ar e tal. E os dias que vêm seguindo, as semanas também, tem apresentado uma umidade muito favorável, na média dos 70%, pelo menos à noite, durante as noites, né? Noites e madrugadas. E isso acaba estimulando todo o processo produtivo da planta. Vocês vão notar aqui, ó, uma inflorescência, 2 inflorescências se manifestando, na verdade. Vai ser bem interessante reutilizá-lo aí para novas experiências. Também na área do painel paredão, esse belo espécime do Anthurium effusilobum, que já chegou bastante grande aqui, com uma inflorescência aqui também, em pré-antese. Tenho também intenções de criação de híbridos com esse carinha, Anthurium effusilobum. Na realidade, há uns 2 anos, os primeiros testes de híbridos, eu utilizei essa matriz. Na ocasião, ela foi a própria matriz produzindo frutificação, só que chegou a germinar, mas eu perdi todas as plântulas, tá? Anthurium pedato também é outro carinha que eu tenho uma estima muito grande. Gosto muito dessa planta. Ele está com uma lindíssima inflorescência. A inflorescência do pedatum é bem peculiar. Espádice roxa, uma tonalidade muito bonita. E uma espata espessa até. Lembra um pouco espiga de milho, assim, sabe? Tem umas nervuras longitudinais interessantes. É uma espata bem estruturada, assim. E esse é um carinha também que eu pretendo, enfim, gerar algum híbrido, né? Anthurium X sanguineum aqui, belíssimo. Uma planta bastante robusta aqui, na estufa úmida, né? Ele gera uma inflorescência muito fértil. E eu colhi bastante pólen desse carinha aqui. Bastante mesmo. E o pólen colhido foi para o Anthurium Queen of Hearts. Essa pequena inflorescência aqui. Fiz umas 3 polinizações seguidas, tá? Vamos ver se pega. Eu sei que Queen of Hearts não é estéreo, tá? É um híbrido produtivo aí. Já é um híbrido, né? Que tem condições de gerar aqui descendentes. E vamos ver o que vai acontecer aí com esse pólen trazido do X sanguineum, nosso sanguineum híbrido. Das criações híbridas que eu tenho apresentado e revelado a vocês, essa aqui foi a minha primeira criação bem sucedida. E essa é uma muda selecionada, tá? Do Anthurium SKG Grey X F Midori. Ela é selecionada por quê? Mais uma vez eu tenho falado bastante de cruzamentos balanceados, né? Que não necessariamente precisa ser um meio termo entre
as espécies ou variedades misturadas. Esse indivíduo em específico, ele herda mais características do Anthurium skg Gray, tá? Contudo, ele é um pouco mais enriquecido, cromossomicamente falando, em antocianinas, tá? Inclusive mais intenso em antocianinas do que seus próprios parentais. Pelo menos o meu skg Gray, a folha expansão, ela puxa para o marrom, bronzeado, dourado. O F. midori, mesma coisa. E esse é um dos indivíduos que, em lâmina foliar em expansão, não vai dar para notar neste cara em específico, mas vou mostrar um irmão muito parecido com ele, que tem as antocianinas bem ressaltadas, já até trazendo um pouco, levemente, as tonalidades arroxeadas, que se intensificam aí em algumas das famosas breeds. Só de referência então, esse aqui é um dos irmãos da muda que eu acabei de mostrar, outra muda selecionada, e olha só a coloração da lâmina foliar. Nem pai nem mãe traz esse tipo de tonalidade, e isso acontece basicamente porque na geração por sementes rolou aqui uma duplicação, uma soma de cromossomos relacionados às antocianinas, tá? Muito interessante isso. Então essa é só uma referência em relação à muda anterior. Notem só como as raízes aéreas estão super saudáveis e produtivas. É possível até de ver as capilaridades, as pilosidades. E esse é um ganho, na minha visão, muito relevante em termos de cultivo, né? Que só é possível nas estufas úmidas, tá? É um estímulo muito intenso aqui para que as epífitas, no caso Anthurium, Aráceas, elas se sintam totalmente confortáveis para essa rápida produção aqui. Vou aproveitar aqui e realizar o replante. Já preparei um pote com os furinhos, transparências, porque o carinha aqui já está num tamanho relativamente grande, né? É sempre bastante prazeroso checar a qualidade das raízes aqui. No caso não está tão volumoso ainda, mas estão bem saudáveis. Estou aqui com um indivíduo do Anthurium Pink Lemonade X Red Crystallinum. E essa lâmina foliar, sem dúvida nenhuma, é a que surge com a melhor apresentação, assim, tá muito bonita. Essas nervuras muito contrastantes, nessa tonalidade rosa, roxa, magenta, tá bem legal, bem bonito. E esse caule aqui tá meio desproporcional, é um indivíduo que está estiolando um pouco. Então eu vou realizar aqui, aproveitando o ótimo clima, vou fazer dois cortes aqui. Um, deixando algumas dessas raízes para apical. Um corte central, que já tem uma geminha aqui, ó. E aí eu vou dar um boost com a pasta Kali, Biokali aqui, só para estimular mais a partir da citocinina contida na pasta Kali, a formação dessa gema e a base que já tem suas raízes subterrâneas aqui. Já esterilizei devidamente a tesoura de poda, no caso aqui não usei álcool 70%, mas eu aqueci na boca do fogão, tá? E o que a gente vai realizar aqui é basicamente o que? Propagação a partir de estaquia, tá? A apical, que é a matriz, eu mantenho aqui. Ela vai precisar passar por um processo de enraizamento, ou melhor, as raízes vão precisar ganhar aqui suas capilaridades e funções para captação de água, nutrientes. A parte central vai ter um trabalho redobrado para a produção de raízes e liberação da gema foliar. E a base já tem toda a infraestrutura de raízes, costuma ser a mais rápida
na produção e liberação de gemas foliares novas também. Então a gente tem aqui a apical, e óbvio que o indivíduo desses, a apical, a ponteira, eu coloco numa estrutura, numa caixa de umidade, tá? Porque se eu não fizer isso, com as raízes ainda assim, essa planta aqui tem forte, total tendência a desidratar. Não adianta eu deixar já direto aqui no rack, porque ela vai acabar desidratando. Até adianta, mas o que a gente vai ver é o quê? É perda das lâminas foliares, se bem que eu devo cortar as duas mais antigas, só vou deixar a novinha, tá? Mas dentro da caixa de umidade, a partir da umidade ambiente e da função dos estômatos, a planta vai se preservar muito mais firme, tá? Eu vou fazer esse corte aqui das folhas antigas, mais por questão de espaço dentro de uma caixa. Não deve caber. Aqui a gente está com a estaquia central ou intermediária, tá? Tem uma geminha aqui, como vocês podem ver. Talvez a planta opte por essa gema, talvez não. Tem uma segunda aqui também, meio ressequida. De qualquer forma, neste caso aqui, vou também fazer esse isolamento nesses dois trechos, com parafina, e vou deixar o toco assim, ó, pimba, sobre um esfagno, provavelmente, e dentro também de uma caixa de umidade. E vamos ver se essa gema vai ser a escolhida. Vou passar a pasta Kali aqui, neste caso. E a base está aqui, ó. Essa é supostamente que vai trazer germinação, liberação de novas gemas foliares mais rapidamente, porque toda a estrutura de raízes já está aqui, vívidas e existentes, para alimentar essa estruturinha aqui. O que eu devo fazer apenas aqui é tirar toda essa estrutura daqui, dar uma lavada nas raízes, sentir como elas estão, deixar somente os trechos férteis, fazer uma boa limpeza do que tiver de repente morto já, e supostamente colocar num vaso menor, porque não preciso de tudo isso, né? Nem esse toco vai precisar de tudo isso também. Bora começar com os procedimentos aqui então da parte apical, a ponteira. Apliquei aqui basicamente para isolar essa parte exposta, né? Contra fungos, bactérias e tal, tá? É um isolante no caso. Tem pessoas que preferem usar canela, pó de canela, mas no sentido de isolamento, na minha percepção, parafina é mais funcional, tá? Usei um vasinho bem pequeno, não há necessidade de um vaso muito grande. É basicamente para ter um estímulo mínimo das raízes e elas encontrarem aqui os nutrientes e condições mecânicas ideais para o crescimento. Já coloquei um pouquinho de cote bokashi, tá? E substrato padrão já. Por quê? Tem gente que poderia optar por esfagno. Eu prefiro já deixar no substrato padrão, bem úmido, porque eu vou deixar na caixa de umidade. E lá os estímulos vão rolar da maneira mais agilizada possível, tá? Ainda mais que o clima está muito favorável e, no caso, umidade alta e temperatura acima dos 20 graus. Essa caixa de umidade aqui, eu já tinha colocado alguns dos indivíduos que sofreram na época de outono e inverno, muita secura, muita amplitude térmica aqui no rack, no balcão, como por exemplo esse Dressleri aqui, que já liberou essa lâmina foliar aqui dentro da caixa, ó. Ele estava totalmente sem folha. Esse outro aqui, que começa a despertar, também um Dressleri, dentre outros indivíduos que estão aqui ainda reavivando aos poucos, né? A luz interior aqui não é das melhores, tá? É uma luz meio baixa. Esse cara acho que estou perdendo. Às vezes acontece isso, né, gente? Faz parte. E devido à luz ser meio baixa, eu fiz a troca aqui. Eu tinha um disco aqui, né? Grow Light. E coloquei a 4 hélices para aumentar um pouco a intensidade. Fora que eu estava notando também alguns indivíduos estiolarem aqui, tá? Por isso eu aumentei a intensidade
e não a qualidade mantém a mesma, beleza? Então tá aqui, essa folha está um pouquinho mais alta, então vai acabar torcendo um pouquinho aqui assim, mas tudo bem, o cara aqui já vai conseguir ter as condições mínimas para seguir sua jornada. E o mais importante agora, além de supostamente terminar de expandir essa nova lâmina foliar em expansão, é ter o enraizamento completo da apical. Esse é o ponto principal na situação. Agora vamos falar aqui da parte central do caule intermediário. Selei com parafina os dois lados aqui, para os mesmos fins de proteção e isolamento das áreas expostas. E a galera que é mais nova vai me perguntar: pô, Fly, a partir desse toquinho, você consegue então ter uma planta, um clone no caso, um clone idêntico ao que a gente acabou de ver? A resposta é sim. Por quê? Tecnicamente, um caule desse de Anthurium, de Philodendron, de algumas outras aráceas aí, elas têm células meristemáticas. Quem são essas células? São células capazes de reproduzir e gerar ou raízes ou gemas foliares com pecíolos e folhinhas e tudo mais, tá? Isso é uma característica de boa parte das aráceas. E no caso aqui a gente está falando especificamente dos Anthuriums, tá? Então a partir deste toquinho aqui, que já tem sugestões de raízes, inclusive de uma gema, a gente vai conseguir clonar, gerar uma planta idêntica, ou mais de uma, porque às vezes duas gemas aqui resolvem despertar ao mesmo tempo. Mas na média, pelo menos um clone idêntico ao que a gente acabou de ver. Nesse caso aqui então, eu apliquei numa caminha de esfagno úmido, tá? Vai já para estufa vertical adaptada. Apliquei também pasta Kali, tá? Produto bem concentrado, composto de citocinina. A citocinina, falei recentemente aí com vocês, é um hormônio natural comum à planta que estimula o quê? Estimula a produção de brotação lateral. Eu apliquei em alguns pontos, não só nessa gema aqui, porque às vezes essa gema aqui está meio morta, né? Que a gente sabe a princípio que ela está aqui, ela está no estágio de dormência. E vamos ver que ponto aqui vai se estimular para o desenvolvimento de nova lâmina foliar, tá? Às vezes acontece de crescer uma lâmina foliar nova, bonita, bem formada, e as raízes ficam estagnadas por causa do efeito de boost do extra aqui de citocinina promovido pela pasta Kali. E aí a plantinha resolve liberar raízes novas só a partir da nova gema foliar. Isso pode acontecer. Isso aconteceu exatamente com o Anthurium lucens, que estava mais ou menos assim. Tinha até menos raízes. No caso aqui está até com mais raízes. Mas vamos ver como que a planta vai se virar a partir dessa influência de pasta Kali, citocinina extra em seu corpo aqui, e ela vai escolher aí se vai dar mais estrutura para as raízes com a formação de capilaridade ou se ela prefere primeiro lançar a gema foliar. As partes verdes aqui, que contém cloroplastos, vai cumprir a função aí de captação de luminosidade para estimular o crescimento, tá certo? Tecnicamente, é isso que vai acontecer neste toquinho aqui. E por fim a basal, só vou checar as raízes, dar uma encurtada nas raízes se for necessário, tirar o excesso, colocar num pote menor. E aqui poderia passar pasta Kali também se eu quisesse, mas normalmente aí está aqui a basal da base, ela rapidamente libera gemas foliares. Por quê? Ela está com motor aí, que são as raízes, super apto para a produção, para a produtividade. Olha lá, raízes bastante saudáveis. Fiz uma lavagem aqui, poderia até tirar um pouco de volume aqui. E eu costumo replantar no vaso
deixando a parte estrutural verde aqui do caule para fora, mesmo que um pouco de raiz fique para fora do vaso também, porque eu tenho mais área para o desenvolvimento das gemas foliares futuras, tá bom? Tem uma até aqui, ó, morta já. Então aqui está aqui a basal, com complexo de raízes bem formadas, bem saudáveis. Coloquei num pote menor, para economia de espaço. Plaquinha, né? Coloquei plaquinha também no toco intermediário lá, para a gente não se perder. Carinhas como esses assim, só a basal, eu tenho algumas dezenas aqui, que eu tenho realizado propagações, clonagens de indivíduos nas últimas semanas aí aos montes. E agora a gente condiciona aqui na estufa vertical, bom lugar. Importante deixar aqui e ter a certeza que o caule esteja tomando luz, né? De alguma maneira. Neste caso aqui, neste corte, como ele fica aberto, não tem contato com substrato, com nada, eu nem faço aqui a selagem, tá? Eu deixo aberto assim mesmo, rapidinho seca, e aí em mais alguns dias, nessas condições climáticas, de luminosidade controlada, umidade controlada, temperatura a 3 graus um pouco mais alto do que o ambiente, rapidinho aí a gente vai conseguir visualizar. Quanto mais lenhoso tiver o caule, nesse caso tá relativamente lenhoso, mais tempo leva para surgir gemas, tá? A gente consegue dizer aí que a gema foliar tem certas barreiras físicas, mecânicas para romper e conseguir despertar. Esse caule aqui até que não está tão lenhoso assim e talvez seja mais rápido, mas eu tive experiências aí com o SKG Grey, por exemplo, que o caule bem lenhoso dá uma retardada no surgimento de gemas. Então este foi o episódio de hoje, meus queridos colecionadores. Destacamos bem aí um dos processos, um dos procedimentos que eu realizo aqui de tempos em tempos na minha coleção, pegando alguns indivíduos maiores, cujos caules estão mais longos, mais compridos, e faço clonagens desse tipo. Basal aí vai gerar novos indivíduos clonados. A estaquia intermediária também, mesma coisa, um ou mais indivíduos. E a apical vai seguir seu jogo aí, fazendo jus à estrutura toda que ela já tem. E não leva muito tempo aí para a apical do Pink Lemonade X Red Cristalino gerar inflorescência e a gente brincar com aquilo que eu tenho tido mais prazer atualmente na coleção, como colecionador, que é a produção de novos híbridos ou aperfeiçoamentos genéticos, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!